Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Aula de hoje, nós vamos iniciar o estudo do mandado de injunção. O mandado de injunção, ele encontra assento no artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal, e ele vem regulamentado pela Lei 13.300 de 2016. Vamos ao artigo 5º, inciso 71 da Constituição. É muito importante a leitura do dispositivo, para que a gente compreenda a própria finalidade do Instituto. Então vamos lá, artigo 5º, inciso 71. Olha o que diz lá. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. É fácil perceber que o mandado de injunção ele tem a finalidade de garantir ao titular do direito o exercício do mesmo, enquanto não editada pelo poder ou órgão competente a norma regulamentadora do respectivo direito fundamental. A ideia aqui é, os direitos fundamentais constitucionais, eles têm aplicação imediata, por força de previsão na própria Constituição. Vamos ao artigo 5º agora, parágrafo 1º. Veja o que diz lá, artigo 5º, parágrafo 1º. As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Ter aplicação imediata não significa que todo e qualquer direito fundamental não dependa de regulamentação para que ele seja exercido. Não, não é isso. Muitos direitos fundamentais dependem de regulamentação para que ele seja exercido. Mas o que se quer dizer aqui é que se essa regulamentação, se o direito, portanto, não for regulamentado, não for editada a norma regulamentadora do respectivo direito, que dependa de regulamentação para ser exercido, ainda assim é viável que esse direito tenha a aplicação imediata. Nesse caso, um instrumento para garantir essa aplicação imediata desse direito fundamental, que depende da norma regulamentadora para ser exercido, é o mandado de injunção. Então, o mandado de injunção ele tem a finalidade muito clara de garantir ao titular do direito que esteja inviabilizado quanto ao seu exercício, em razão de ausência de norma regulamentadora, é que esse titular exerça o direito a partir dos parâmetros fixados na decisão a ser proferida no mandado de injunção, enquanto não editada a norma regulamentadora. Percebe-se, portanto, que você tem aqui no mandado de injunção um remédio constitucional. O mandado de injunção ele integra o sistema constitucional de garantias processuais e instrumentais que visam proteger, dar efetividade aos direitos fundamentais. Trata-se, portanto, de um remédio constitucional. Um remédio constitucional, assim como o habeas corpus, que está lá no inciso 68 do artigo 5º, o mandado de segurança individual, no inciso 69 do mesmo artigo 5º, o mandado de segurança coletivo, inciso 70, o mandado de junção 71, o habeas data 72, ação popular, inciso 73. Então nós temos aqui os remédios constitucionais, aquelas ações com fundamento na Constituição, dispostas no texto constitucional, com o fim de garantir, de proteger, de assegurar, de dar efetividade a direito fundamental. O mandado de junção, portanto, é um remédio constitucional que tem uma finalidade bastante específica: garantir o exercício de direito fundamental. É muito importante o que eu acabei de dizer.
Porque nós vamos mais adiante explorar os efeitos da decisão em mandado de junção, inclusive vamos analisar a evolução jurisprudencial quanto aos efeitos da decisão a ser proferida em mandado de junção. Mas é muito importante para que a gente compreenda de forma adequada o alcance da decisão, os efeitos da decisão, que a gente compreenda a finalidade do Instituto. Então, novamente, vamos à leitura do dispositivo, porque é muito relevante. Novamente, veja lá artigo 5º, inciso 71, conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Vamos parar aqui. Então, veja só, conceder-se-á mandado de injunção. Então, concedo o mandado de injunção quando a ausência de norma regulamentadora inviabiliza o exercício do direito. Ótimo. Mas eu concedo para quê? Eu concedo simplesmente para dizer, para declarar, por exemplo, que o Poder Legislativo não regulamentou aquele direito e, consequentemente, o exercício do direito está inviabilizado? É isso que eu, impetrante, pretendo? O que o impetrante pretende obter no mandado de junção é uma declaração de que o direito não foi regulamentado e, por isso, está inviabilizado quanto ao seu exercício? É isso que você pretende? Por óbvio que não. Isso você já sabe. Tanto é que o seu direito está inviabilizado quanto ao exercício. O que se quer é garantir o exercício de um direito fundamental. Quando o indivíduo se vale de um remédio constitucional, o que ele quer é garantir o direito fundamental tutelado por aquele remédio constitucional específico. No habeas corpus, eu quero garantir minha liberdade. Eu não quero que fale nada e eu continue preso. Eu quero ser colocado em liberdade. E no mandado de junção, o que eu, impetrante, quero, por óbvio, não é obter uma declaração de mora. Não é obter uma declaração de que o meu direito não pode ser exercido porque não foi ditado norma regulamentadora. O que eu obtenho com esse provimento jurisdicional? Nada. Eu vou entrar em juízo para obter nada. Por óbvio que não é essa a finalidade do Instituto, com todas as vênias daqueles que pensam em sentido contrário, nós vamos ver aqueles que pensam em sentido contrário. Mas a finalidade do Instituto é garantir o exercício do direito fundamental, que está inviabilizado quanto ao seu exercício em razão da ausência de norma regulamentadora. Assim sendo, o mandado de junção, como remédio constitucional, ele se presta à tutela, à garantia de direitos fundamentais, garantindo-se ao respectivo direito a máxima efetividade possível. Mas feita essa introdução, vamos agora conceituar o mandado de injunção. Como dito, o mandado de injunção é um remédio constitucional. Mas nós vamos agora elaborar um conceito mais técnico, mais preciso, mais complexo do mandado de junção e vamos também analisar as origens do mandado de injunção. As origens no direito comparado, ou seja, o mandado de junção, que é uma ação tipicamente brasileira, incorporada no nosso sistema a partir da Constituição de 88, não havia mandado de junção no sistema jurídico brasileiro antes da Constituição de 88, mas ele foi inspirado em alguns institutos de direito comparado, e a gente vai aqui também fazer esse destaque para vocês. Então, o conceito do mandado de junção. O mandado de junção, como falado, é remédio constitucional. Essa sua natureza jurídica. O mandado de junção, que é remédio constitucional, foi introduzido em nosso sistema jurídico, como falado, a partir da edição da Constituição de 1988. Previsto no inciso 71 do artigo 5º, atualmente regulado
pela Lei 13.300 de 2016. Agora, atenção quanto à finalidade, olha só. Criado com a finalidade de combater a síndrome de inefetividade, olha lá, síndrome de inefetividade dos direitos fundamentais constitucionais que dependem de regulamentação para serem exercidos, garantindo aos respectivos direitos aplicação imediata. Faça aí uma remissão ao artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição. Garantindo aos respectivos direitos aplicação imediata. Olha aí a remissão ao artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição. Enquanto não editada a respectiva norma regulamentadora. Perceba que aqui nós podemos falar em função legislativa intersticial exercida pelo Poder Judiciário. Exercida pelo Poder Judiciário, pois o Poder Judiciário, via decisão judicial, ele vai estabelecer as balizas para o exercício daquele direito. Ou seja, ele vai regular o exercício do direito em caráter provisório. Enquanto o Poder Legislativo ou órgão competente, primariamente para fazê-lo, não faça. Desde logo, você pode já dizer, professor, mas isso não viola o sistema de separação de poderes? Sempre me fazem essa pergunta, esse questionamento. Aí eu lhe pergunto, eu devolvo a pergunta. Existe um sistema de separação de poderes absoluto que seja aplicável a todo e qualquer país? Não. Quem define o sistema, a estrutura, as funções típicas, atípicas, é a Constituição. E a Constituição, ela pode estabelecer, dentro do seu sistema, hipóteses em que o Poder Judiciário, por exemplo, com a finalidade de garantir a efetividade da própria Constituição, de direitos fundamentais, quando a inefetividade desse direito, a inefetividade da Constituição decorrer de uma omissão inconstitucional do Poder Legislativo, por exemplo, ele pode, via decisão judicial, ele judiciário, desde que previsto por óbvio no sistema, emitir decisões de caráter normativo que viabilizem, por exemplo, como no caso, o exercício do direito fundamental, garanta a máxima efetividade da Constituição, combata as omissões inconstitucionais, combata, portanto, a síndrome da inefetividade dos direitos fundamentais, síndrome essa que decorre, na maioria das vezes, de omissões dos poderes públicos em regulamentar direitos fundamentais constitucionais, em garantirem a efetividade de normas constitucionais que dependam de regulamentação para tanto. E eles tentam, leia-se, né, aqueles que se omitem em regulamentar a Constituição, se omitem em cumprir um dever constitucional, se escudam numa suposta independência entre os poderes que não leva em consideração o sistema estabelecido, mas fazem referência a uma independência abstratamente considerada. Não. O sistema na Inglaterra é diferente do sistema na França, na Alemanha, em Portugal, nos Estados Unidos, no Brasil. Em alguns países, você tem o controle das omissões inconstitucionais, em outros você não tem. Na Constituição da Iugoslávia, por exemplo, é que foi introduzido o controle de omissões inconstitucionais. Você tem previsão de controle de omissões inconstitucionais na Constituição de Portugal. Não tem na americana. Na brasileira você tem um sistema muito complexo que permite o controle de omissões, leia-se, inconstitucionais. São omissões contrárias à Constituição. Ou seja, o silêncio do legislador, por exemplo, na regulamentação daquele direito é inconstitucional. Ou seja, a omissão viola um dever constitucional de fazer. E nós, cidadãos, titulares dos direitos, não podemos ficar esperando ad eterno a boa vontade
do legislador para que eu exerça um direito fundamental constitucional. Porque, do contrário, a Constituição determina que o legislador deve regulamentar. A Constituição garante o direito fundamental. Mas o legislador simplesmente não regulamenta o direito não pode ser exercido, a Constituição perde a efetividade, mas está tudo bem. Independência dos poderes. Ou seja, o poder legislativo é mais do que a Constituição. Ele faz o que quer. Existe uma discricionariedade política do poder legislativo acima de deveres constitucionais? Não. Isso é muito importante para a gente compreender o sistema. Você tem que compreender o sistema a partir das regras inerentes ao próprio sistema. Não há um sistema abstratamente considerado genérico em relação à separação dos poderes que se aplique a todo e qualquer país. As constituições é que vão definir o seu próprio sistema de separação de poderes. E vão criar os instrumentos de checks and balances, de freios e contrapesos. É possível, plenamente possível, que uma determinada Constituição confira, por exemplo, ao Poder Judiciário função normativa. Nesse caso, intersticial. Porque essa função normativa, ela não é uma função normativa primária, ela é eventual, episódica. E só vai atuar, entrar em cena, quando aquele que tem a função normativa primária descumprir um dever de legislar, descumprir um comando constitucional. Então perceba que essa função normativa eventual, esporádica, secundária e não primária do Poder Judiciário não tem a função de diminuir o poder legislativo, de engrandecer o Poder Judiciário, de violar um sistema abstratamente considerado de separação de poderes, de independência e harmonia dos poderes do Estado. Não. Aqui, a atuação eventual, esporádica, episódica, secundária do Poder Judiciário tem uma finalidade muito clara, que é garantir, primeiramente, a Constituição. A efetividade da Constituição. A máxima efetividade dos direitos fundamentais. Prejudicados em razão de omissões na regulamentação da Constituição. O que se pretende, através desses instrumentos que garantem a efetividade da Constituição, dos direitos fundamentais, nós estamos estudando um deles, existem outros no nosso sistema jurídico, a DO, por exemplo. A finalidade desses instrumentos é garantir à Constituição a máxima efetividade. Garantir que a Constituição tenha algum efeito prático. Que a Constituição não seja simplesmente um quadro na parede para você apreciar, achar bonito, mas que na prática não tem nenhum efeito. A ideia desses instrumentos, mandado de junção, ADO, é garantir à Constituição, aos direitos fundamentais, às normas constitucionais, a máxima efetividade possível. A máxima eficácia das normas constitucionais. Então, eventual decisão do Poder Judiciário em mandado de junção que viabilize desde logo o exercício do direito não viola de forma alguma o sistema de separação de poderes. Pelo contrário, ela é coerente com o nosso sistema de separação de poderes. Pois, do contrário, não teria sentido o mandado de junção servir para nada. A própria leitura do dispositivo me parece indicar de forma muito clara que o mandado de junção ele visa garantir que o indivíduo exerça o direito.
E, para tanto, é necessário que a decisão proferida pelo judiciário regule o exercício do direito, estabeleça regras para que o direito possa ser exercido. Então, a decisão vai ter caráter normativo, concretista. A gente vai chegar até lá com mais detalhes. Voltando, então, retornando. Então, retomando, o mandado de junção é remédio constitucional, introduzido em nosso ordenamento jurídico, a partir da Constituição de 88, previsto no inciso 71 do artigo 5º, regulado pela Lei 13.300 de 2016, criado com a finalidade de combater a síndrome da inefetividade dos direitos fundamentais constitucionais que dependem de regulamentação para serem exercidos, garantindo aos respectivos direitos a aplicação imediata, em conformidade com o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, enquanto não editada a respectiva norma regulamentadora, conferindo ao titular do direito a possibilidade de exercer o respectivo direito, enquanto não editada a norma pelo poder ou órgão responsável pela respectiva regulamentação. No mandado de junção, portanto, o Poder Judiciário não estabelece norma de decisão, mas enuncia a norma regulamentadora que faltava para, no caso, tornar viável o exercício do direito do impetrante. Então veja que a decisão ela vai ter caráter normativo, portanto. Não vai ser emitida uma norma de decisão que decide uma lide, um caso concreto, um conflito de interesses, não. A decisão ela vai emitir uma norma regulamentadora. A decisão vai estabelecer regras para que aquele direito seja exercido. Então a decisão ela vai funcionar como se fosse a norma regulamentadora a ser editada pelo poder competente. Uma lei, por exemplo, estabelecendo as regras para o exercício daquele direito. Por isso, aqui a gente fala em função normativa, eventual, intersticial exercida pelo Poder Judiciário. Quanto à origem do Instituto, eu trago aqui 3 destaques para vocês. Existe divergência doutrinária quanto à origem do Instituto, quanto à origem do mandado de junção. Uma primeira corrente entende que o mandado de junção ele foi inspirado na chamada equity do direito inglês e no writ of injunction do direito americano. Nesse sentido, José Afonso da Silva. Já uma segunda corrente defende que o mandado de junção tem inspiração no direito alemão, mais especificamente no Verfassungsbeschwerde. Nesse sentido, Ademar Ferreira Maciel. E uma terceira posição defende que o mandado de junção é inspirado na ação direta de inconstitucionalidade por omissão do direito português. Nesse sentido, Silva Pacheco. Agora vai ser importante nós analisarmos as teorias que fundamentam a decisão a ser proferida no mandado de injunção. Porque a depender da teoria que fundamenta a decisão a ser proferida, o Poder Judiciário, ao decidir no mandado de junção, ele pode, por exemplo, se limitar à declaração de mora, à cientificação do poder competente para a regulamentação, para que ele edite a norma faltante. A decisão pode ter efeito concretista, substituindo, portanto, a atuação do poder competente, regulamentando o direito, regulamentando apenas para quem for parte naquele processo. Pode a decisão ter efeito concretista geral, o Poder Judiciário decide, regulamenta o exercício do direito para todos. Então, o que a gente vai analisar agora são as teorias que fundamentam a decisão no mandado de injunção. Então, a depender da teoria adotada, a decisão pode ter um ou outro efeito. A decisão pode ser mais ou menos ampla. A decisão pode estabelecer efeitos meramente declaratórios da mora, pode estabelecer efeitos concretistas. Vamos às teorias. A doutrina sempre se mostrou divergente em relação à teoria que fundamenta as decisões no mandado de injunção.
Vamos ver cada uma delas. Então, primeira teoria, teoria da subsidiariedade. Por essa teoria, o tribunal, ao julgar procedente o pedido no mandado de junção, se limita à declaração de mora. Então, o tribunal simplesmente declara a mora na regulamentação da Constituição. A mora na regulamentação do direito fundamental e comunica o órgão responsável pela omissão. A natureza da decisão, nesse caso, seria meramente declaratória. Nós chamamos de decisão não concretista. Essa teoria, ela leva ao extremo a ideia de separação absoluta entre os poderes do Estado. Então, o Poder Judiciário, ele não poderia editar, ou melhor, proferir uma decisão de caráter normativo. Ele deve simplesmente declarar a mora do poder competente, comunicar ao poder competente, para que esse edite a norma faltante. Segunda teoria, teoria da independência jurisdicional. Por essa teoria, a decisão judicial não se limita à declaração de mora. A decisão teria o condão, aqui está separado, tá? A decisão teria o condão de suprir a mora. Então, a decisão judicial teria o condão de suprir a mora, regulando o exercício do direito, desde logo, para todos, concretista geral. E qual é a ideia aqui? Mesmo que o mandado de junção tenha sido impetrado por um indivíduo isoladamente, ainda assim, o que se discute é a ausência de regulamentação de direito fundamental que, consequentemente, inviabiliza o exercício do direito fundamental. Então, não inviabiliza o exercício do direito apenas para José. A ausência de norma regulamentadora inviabiliza o exercício do direito fundamental, que depende de regulamentação. E essa decisão foi proferida a partir do mandado de junção impetrado por José. Mas veja, a decisão, ela primeiro reconhece omissão na regulamentação do direito. E, consequentemente, a decisão emite um pronunciamento que estabelece regras para que o direito seja exercido. Mas não apenas por José, por todos. Mesmo porque, veja só, nós temos um outro princípio que vai embasar a decisão: segurança jurídica. Mas vamos além. Máxima efetividade, celeridade, economia processual. Sim, porque eu não vou emitir uma decisão cujas regras ali estabelecidas funcionam só para José. Antônio, quando for exercer o direito, não vai poder exercer, vai ter que entrar com mandado de junção novamente para obter aquele mesmo pronunciamento? Ou vai obter um pronunciamento diferente, violando a segurança jurídica? Parece que não. Então vai obter um novo pronunciamento, vai ter que entrar com um novo mandado de junção? E a celeridade, e a economia processual, e a máxima efetividade das normas constitucionais? Veja que você já deve ter percebido que eu concordo, adiro a essa segunda corrente, acho a mais adequada. Voltando. Segunda teoria, portanto, teoria da independência jurisdicional, teoria à qual emprestamos adesão. Terceira, teoria da resolutividade. Aqui, o tribunal também não se limita à declaração de mora, ele vai além, pois, ao julgar o pedido procedente, declara a mora e supre a omissão, viabilizando o exercício do direito. Contudo, o efeito será apenas para o caso concreto, inter partes, concretista individual. A Lei 3.300, que regula o mandado de junção, ela seguiu o que já era orientação do próprio Supremo Tribunal Federal quanto aos efeitos da decisão no caso de procedência do mandado de junção. Vamos novamente? O STF, durante muitos anos, oscilou entre as respectivas teorias, tendo, contudo, firmado posição
quanto à possibilidade de adoção de efeitos concretistas no sentido da terceira corrente, da teoria da resolutividade. Efeito concretista inter partes, o que foi confirmado com a edição da Lei 13.300 de 2016, que dispõe de forma expressa quanto aos efeitos subjetivos da decisão, definindo o efeito inter partes como regra e permitindo, excepcionalmente, a possibilidade de ampliação dos efeitos da decisão para erga omnes. Assim, tanto o STF como a lei adotaram a teoria resolutiva. Ou seja, a decisão ela terá efeito concretista individual, podendo, excepcionalmente, o tribunal, desde que o faça de forma expressa, estabelecer efeitos gerais, erga omnes ou ultrapartes. Vamos à lei? Vejamos como dispõe a lei. Artigo 8º. Reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para 1. Determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. Aqui, nesse primeiro aspecto, a decisão ela funciona como um apelo ao legislador. Então, declara-se a mora que inviabiliza o exercício do direito. O tribunal, então, declarada a mora que está inviabilizando o exercício do direito, estabelece, portanto, prazo para que o legislador edite a norma faltante. Então, comunica o legislador, comunica o poder competente para edição da norma, o órgão competente para edição da norma, e pode, inclusive, estabelecer prazo para que a norma seja editada. Então, funciona a decisão até aqui como um apelo ao legislador. Mas a decisão não se esgota aqui. A decisão prossegue. 2. Estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Muita atenção aqui com a parte final. Então, veja só. A decisão pode estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos. Ou seja, a decisão terá efeito concretista imediato. Por que concretista imediato? Porque o tribunal, desde logo, já fixa as condições, viabilizando o exercício do direito. Mas perceba agora a parte final. Então é o seguinte: estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, liberdades ou prerrogativas reclamadas. Concretista imediata. Ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria, visando exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo estabelecido. Então, concretista aqui, imediata. Por quê? Porque o tribunal estabelece um prazo para que o poder competente ou o órgão competente edite a norma faltante. Se não fizê-lo naquele prazo, o indivíduo poderá, a partir daquele prazo estabelecido, exercer o direito. Ou promover ação própria para garantir o exercício daquele direito. Então, nessa parte final, concretista imediata. Seguindo, parágrafo único. Será dispensada a determinação a que se refere o inciso 1 do caput, quando comprovado que o impetrado deixou de atender, em mandado de junção anterior, o prazo estabelecido para a edição da norma. Artigo 9º. A decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes. É o conhecido efeito inter partes e produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora. Perceba aqui um detalhe importante que eu já chamei a atenção para vocês. A decisão proferida pelo Poder Judiciário de mérito no mandado de junção, ela tem caráter provisório. Por que caráter provisório? Porque ela só produz efeitos até que o poder competente ou órgão responsável edite a norma faltante. Parágrafo 1º. Poderá ser conferida eficácia ultraparte ou erga omnes à decisão. Então aqui nós temos a decisão concretista geral como exceção. A regra, como vimos, concretista individual. A exceção concretista geral foi adotado, portanto, pela lei como regra a teoria da resolutividade. Mas vamos ainda completar tanto o conceito como a natureza jurídica do mandado de junção.
Cuida-se, portanto, de ação de caráter mandamental constitutiva, não se limitando à declaração de mora na regulamentação de direito constitucional, sendo a omissão premissa da decisão que viabiliza o exercício do direito enquanto não editada a norma faltante pelo poder, órgão ou autoridade competente para tal. Assim tem se manifestado o Supremo Tribunal Federal. Mandado de junção, natureza, conforme disposto no inciso 71, artigo 5º, conceder-se-á mandado de junção quando necessário o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. A ação mandamental e não simplesmente declaratória de omissão. A carga de declaração não é o objeto da impetração, mas a premissa da ordem a ser formalizada. Como falado, o que se pretende não é a declaração de mora. A mora é a premissa da decisão. Voltando, mandado de junção, decisão, balizas. Tratando-se de processo subjetivo, a decisão possui eficácia considerada a relação jurídica nele revelada. Aposentadoria, trabalho em condições especiais, prejuízo à saúde do servidor, inexistência de lei complementar, artigo 40, parágrafo 4º, inexistente de disciplina específica da aposentadoria especial do servidor. Impõe-se a adoção, via pronunciamento judicial, daquela própria aos trabalhadores em geral. Artigo 57, parágrafo 1º da Lei 8213 de 91. Próxima decisão. Mandado de junção é ação constitutiva. Não é ação condenatória. Não se presta a condenar o Congresso ao cumprimento de obrigação de fazer. Não cabe a cominação de pena pecuniária pela continuidade da omissão legislativa. A finalidade é garantir o exercício do direito. Conceito final, portanto, mandado de junção, ad literam, artigos 5º, inciso 71, 102, incisos 1, a linha Q, inciso 2, a linha A, 105, inciso 1, a linha H, 121, parágrafo 4º, inciso 5, todos da Constituição. Lei que regula o mandado de junção, 13.300 de 2016. Podemos conceituar o mandado de junção como remédio constitucional sob procedimento especial. Agora o nosso conceito final, mais elaborado, mais técnico. Colocado à disposição dos titulares de direitos subjetivos constitucionais, cujo exercício esteja inviabilizado em razão da ausência de norma regulamentadora. Vamos agora definir a natureza jurídica do mandado de junção sob dois aspectos, sob o aspecto constitucional e sob o aspecto processual. Natureza jurídica do MI. O mandado de junção pode ser investigado sob o ângulo constitucional ou processual, à luz da natureza dúplice do mecanismo processual de proteção dos direitos em jogo. Sob o aspecto constitucional, o mandado de junção tem natureza jurídica, como já destacado, de remédio constitucional, para a tutela de direitos subjetivos constitucionais cujo exercício esteja inviabilizado pela ausência de norma regulamentadora. Já sob o aspecto processual, o mandado de junção tem natureza jurídica de ação civil, pela qual pretensão individual, singular ou plurima pode ser deduzida em juízo ou tribunal, submetida a procedimento especial de jurisdição contenciosa. Então, grife, submetido a procedimento especial de jurisdição contenciosa. Para fecharmos esse bloco agora, fundamento jurídico
do mandado de junção: fundamento jurídico constitucional e fundamento jurídico infraconstitucional. Fundamento constitucional: o mandado de junção tem assento no artigo 5º, inciso 71 da Constituição. Artigo 5º e 71, conceder-se-á mandado de junção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Fundamento legal: regulamentação do mandado de junção se deu com a edição da Lei 13.300 de 2016. Diz lá em seu artigo 1º, esta lei disciplina o processo e julgamento dos mandados de junção individual e coletivo e dá outras providências. Eu faço um destaque aqui para vocês com uma questão que normalmente é perguntada, por exemplo, em concurso público, né? Se seria possível, norma infraconstitucional, ampliar o alcance, o objeto, a legitimação de remédios constitucionais. E a resposta é positiva. Isso aconteceu, por exemplo, com a lei que regula o habeas data. O objeto foi ampliado pela lei. E também em relação ao mandado de junção. A Constituição, por exemplo, não traz previsão expressa do mandado de junção coletivo. Mas a lei, ela regula não apenas o mandado de junção individual, como o mandado de junção coletivo. Então é possível que normas infraconstitucionais ampliem o alcance de um remédio constitucional, o objeto de um remédio constitucional, até mesmo a própria legitimação de um remédio constitucional. O que não pode é uma norma infraconstitucional reduzir o alcance daquele remédio constitucional. Vamos agora fechar esse bloco, dar tempo de descansar um pouquinho, tomar uma água e nós já voltamos. Até daqui a pouco.